Bom, o primeiro acordo que a gente tem que ter um entendimento geral da empresa, que não se trata de um departamento, não se trata de um projeto. Nós estamos aqui lançando para vocês, nesse workshop, uma nova unidade de negócio, assim como existe o apoio laboratorial, o Lab to Lab, liderados pelo Fernando Ramos, assim como existe o PSC, liderado pela doutora Adriana Linhares, existe agora uma unidade de negócio chamada Medicina Personalizada, cujo head da operação é o Dr. Armando Fonseca e a diretora comercial é a Débora Fonseca. Então, esse é o nosso propósito, de dar essa mensagem e pedir, como a Débora colocou, a colaboração de todos. O segundo ponto extremamente relevante, as unidades de negócio já existentes, elas compõem de várias maneiras canais de venda e canais de distribuição e terão seus faturamentos e seus indicadores melhorados pela unidade de negócio de medicina personalizada. Então, o Fernando ele continua oferecendo todos os produtos, 100% dos produtos do portfólio de genética, de imunistoquímica, de biologia molecular para os clientes apoio laboratorial. Assim como a Adriana Linhares, dentro do PSC, junto às operadoras, continua oferecendo todos os seus produtos, seus exames, suas abordagens para as operadoras de saúde, para o Sistema Único de Saúde, em alguns casos, de algumas licitações, e para o público de pagamento direto. A medicina personalizada, ela tem alguns clientes em separado, mas ela utiliza essas unidades e utiliza o Lab to Lab como canal de vendas. Como a Débora colocou, em algumas unidades específicas que estão ainda sendo identificadas, que vai obviamente necessitar de investimento, de obra, a gente terá uma espécie de espaço concierge estrategicamente em algumas unidades para atender esse público quando nós encontrarmos oportunidades e quando for o caso. Por exemplo, a gente está pleiteando, a Adriana já nos deu, lá na nova unidade da Barra, que vai ser ainda construída, não reformada, o melhor nome, Adri? Reconstruída, né? Um espaço, porque a oportunidade que nós temos lá é muito grande. Aqui em Belo Horizonte, em algumas unidades, também nós estamos pleiteando esse espaço separado. Mas é um espaço em conjunto, um espaço onde todo o grupo vai ganhar. Não existe nenhuma perda para nenhuma unidade de negócio, o fato de nós termos uma terceira. Lembrar que a gente tem uma quarta, que a gente também vai fazer um workshop, que é a toxicologia. O Pardini está crescendo, não somente porque a gente quer crescer, mas que o mercado exige isso da gente, exige esse crescimento. Exige que a gente diversifique os nossos negócios, diminua a dependência em fontes pagadoras tradicionais e amplie os nossos ganhos, que sejam financeiros ou retorno para o acionista. A gente é uma empresa de capital aberto, a gente tem alguns objetivos a cumprir com nossos acionistas e tudo que a gente conseguir agregar de qualidade, de valor e de geração de receita, a gente agrada nossos clientes e os acionistas nos agradecem. Cumprimos o nosso dever. O terceiro ponto. As bandeiras apresentadas são as bandeiras que a gente chama de bandeiras que são carros-chefes. Cada uma das empresas que foram adquiridas, ela tinha uma expertise, né? Quando nós adquirimos a Biocode era uma empresa focada bastante em identificação genética, tinha uma linha de diagnóstico muito grande, mas a gente herdou um centro clínico, um centro de genética clínica da Biocode. Um centro esse que é credenciado junto a operadoras de saúde e funciona lá aqui na Imores 66. Então a Biocode está entrando como uma marca de genética clínica para atender os nossos pacientes em Belo Horizonte e dentro em breve, e eu acredito que dentro em breve, via teleconsulta, atender qualquer necessidade de geneticistas no Brasil todo. Dentro de muito breve isso vai acontecer. A Progenética sempre foi uma empresa com expertise em oncogenética. E a bandeira que vai ser apresentada neste mercado de oncologia vai ser a progenética. Então, quando nós formos participar do congresso da SBOC, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, quando nós formos participar do congresso franco-brasileiro de oncologia, qual é a bandeira conhecida? É a progenética, nós vamos com progenética. Apresentamos todo o pipeline, mas a bandeira conhecida é a progenética. A diagnóstica tem um histórico muito interessante de patologia molecular e de imunistoquímica junto a várias especialidades. Então, nos métiers que a diagnóstica for a bandeira reconhecida, é a diagnóstica que vai ser a bandeira principal. E o DLE, na área de doenças raras, genômica
e erros inatos do metabolismo é a bandeira-chefe para essa linha. Então, várias especialidades médicas vão ser abordadas pela medicina personalizada do Grupo Pardini, mas com qual estratégia? Para cada especialidade médica, aquela bandeira que é conhecida, nós vamos nos apresentar. Nós, então, estamos optando por uma estratégia multimarcas. Isso é uma coisa extremamente importante para a gente entender. Quando nós formos falar com um oncologista, não adianta muito eu levar DLE. Ele pode até conhecer, mas ele lembra do DLE em genômica, ele entra no DLE em erro inato metabolismo, certo, doutor Armando? Ele lembra de DLE para doenças raras. Quando a gente for falar com um oncologista, a gente vai falar como progenética e como diagnóstica. Quando nós formos oferecer nosso serviço de genética clínica, Betânia, nós vamos nos apresentar como Biocode. Quando nós formos falar com neurologista, com neuropediatria e algumas outras especialidades, nós vamos falar como DLE. Isso tudo debaixo de um guarda-chuva chamado Medicina Personalizada do Grupo Hermes Pardini. Então, essa é a nossa estratégia para o mercado. Terceiro ponto importante, qual é o driver, qual que é o cliente principal da medicina personalizada? O médico. É uma estratégia que ela é focada no médico, focada no paciente através do médico, focado na indústria farmacêutica através do médico da indústria farmacêutica, focado nas operadoras de saúde, convencendo o corpo clínico e as auditorias das operadoras de saúde dos benefícios da medicina personalizada, mas é focada no médico. Então, pela primeira vez, o Pardini vai ter uma unidade de negócio focada no médico, com hospitalidade para o paciente, com facilidade para o laboratório conveniado, com custom service atendendo essas demandas e contando com assessoria, mas o público que nós precisamos atingir é o público médico. De onde? Do Brasil inteiro, dentro das especialidades que nós definimos. Por que o médico? Nesta unidade de negócio, a complexidade da quantidade de informações que o Dr. Armando colocou para a gente, onde eventualmente a gente vai precisar de insights clínicos para fechar um diagnóstico. Nós recebemos um caso de exoma, se nós não tivermos o insight do médico, a avaliação dele, a suspeita clínica e um diálogo até com o geneticista, nem adianta fazer. A gente não vai conseguir chegar à conclusão. Então a gente precisa de chegar no médico para ter profundidade daquelas informações, primeiro. Segunda, a gente precisa de tirar, e aí eu estou sendo bem transparente comercialmente, de tirar algumas intermediações que nós temos como opção de escolha para fugirmos um pouco de guerras de preço, de guerra de ticket. Então, quando o médico identifica que aquele prestador é o mais qualificado do ponto de vista de qualidade científica e médica, ele quer aquele prestador, ele precisa daquele prestador, ele conta com aquele prestador. E aí, as operadoras, os laboratórios, as clínicas, os hospitais, eles passam a trabalhar com aquele prestador porque o médico, que é a base da cadeia de todo o ecossistema de medicina diagnóstico, ele conta com aquele prestador. Então, o nosso foco é no médico. Último ponto, o mais importante de todos, chama acesso. Essa unidade de negócio, ela está projetada para gerar acesso. E eu vou qualificar o que é acesso. O primeiro acesso, a gente não vai fazer medicina personalizada para quem mora no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre e Recife e grandes capitais. A gente vai fazer medicina personalizada seguindo o propósito do Pardini. É onde o paciente estiver, quando ele precisar da gente. Então a gente vai fazer medicina personalizada em Marabá. A gente vai fazer medicina personalizada na cidade que eu sempre gosto de citar, que é Catolé do Rocha, na Paraíba. Depois vocês olham lá. É bem na barriguinha assim da Paraíba. A gente vai fazer lá para São Gabriel da Cachoeira, na cabeça do cachorro do Amazonas. A gente vai fazer para Janaúba e para a grande metrópole tecnológica, científica e cultural do norte de Minas, chamada Montes Claros. Claro, eu não posso deixar de citar Montes Claros. A gente vai fazer, esse é o primeiro acesso. Aí, Fernando, a gente precisa muito da unidade de negócio de apoio laboratorial para levar esse acesso de qualidade e científico para todo mundo. O segundo acesso, a gente precisa de canais de comunicação de fácil acesso e que estejam dispostos a atender aquele cliente com o nível de exigência que ele precisa de ter. Então, para essa unidade de negócio, falar com o paciente é importante, falar com o médico é importante,
falar com o operador é importante. Não só receber ligações do médico, entrar numa fila de atendimento, esperar X tempo, mas a gente precisa de entrar em contato, fazer uma antecipação de resultado crítico, explicar que talvez aquela abordagem que ele quer através daquele exame mais complexo não é a abordagem adequada. Talvez exista outra abordagem até mais barata, onde a gente até receberia menos, mas é mais adequado ao paciente. Então, o primeiro acesso é um acesso geográfico. O segundo acesso é um acesso de hospitalidade e de recebimento. Então, todas as áreas e todas as pessoas envolvidas na medicina personalizada, obrigatoriamente, ela tem que gostar de cliente. Ela tem que conversar com o cliente. Ela tem que receber cliente. Ela tem que ligar para o cliente e tem que ter paciência com o cliente. Que talvez seja uma das coisas mais difíceis que tem, porque são pacientes que estão extremamente ansiosos, são resultados extremamente críticos. E adequar os nossos processos à realidade daquela situação. Eu ouvi, quando a gente foi fazer a fase de empatia, acho que algumas pessoas que estão aqui participaram, Maíra participou, salvo engano, não foi Maíra? A Sandra participou também, Cris participou, desculpa, eu não vou conseguir citar todo mundo. Eu ouvi de um médico oncologista assim, Alessandro, se eu não receber o resultado, ele estava falando de Carras e NRAS, se eu não receber esse resultado em 5 dias, não precisa me mandar mais, porque eu já tenho que entrar com químio no paciente. Então não é porque eu estou pedindo porque eu sou chato que eu estou pedindo, é porque é o tratamento. Eu preciso receber em 5 dias, ideal que seja 3. Na minha tolerância é 5. No 6º eu tenho que entrar com quimioterapia, com um paciente grave. Então, exigência de liberação rápida de resultado é um critério clínico nos pacientes que nós vamos tratar. Outra coisa, Alessandro, eu preciso de acessar o seu site e saber qual que é o exame que eu vou pedir, mas na minha linguagem. Não bota uma linguagem lá que só vocês que são de laboratórios vão entender. Então a gente teve que revisar, e está tendo que revisar o nome dos nossos exames e no final das contas, o laudo que eu receber, eu tenho que entender o que está escrito. Se eu tiver que ligar para você toda vez que você me explicar, vai ficar complicado. Então esse é o acesso que a gente quer gerar. A gente quer gerar um acesso onde o médico entenda o que ele está pedindo, por que ele vai pedir, que ele entenda o nosso resultado, que a gente entrega um resultado super rápido. Então a isso a gente precisa também do entendimento de todas as áreas técnicas, da equipe do Colares, da equipe do Dr. Armando, nas áreas técnicas, da equipe da anatomia patológica da Valéria, que a gente está entrando em especialidades que têm exigências diferentes da que nós tratamos. Não é uma exigência porque sim, é uma exigência porque as clínicas são diferentes. Exigência porque aquele paciente tem uma necessidade diferente. E é por isso que a gente está fazendo uma abordagem separada para a medicina personalizada. Bom, reforçando o convite da Débora, nós precisamos desse entendimento de todos, né? Sejam muito bem-vindos à nova unidade de negócio de medicina personalizada do Pardini. A gente algumas ações já começaram, algumas reuniões já começaram e já existe uma estrutura organizacional já pronta e preparada que vai ser divulgada em breve, certo, Débora? Ou já foi divulgada, eu estava fora e não vi, tá? Então já vai ser divulgada em breve. Algumas áreas são transversais, né? Continuam respondendo ao seu respectivo diretor, mas prestam serviço para a unidade de medicina personalizada. Algumas áreas são exclusivas da medicina personalizada, como a parte de indústrias farmacêuticas e serviço à indústria, mas a gente precisa do entendimento que a gente está num lugar diferente, num público diferente e que vai exigir da gente coisas que a gente não sabia fazer e que a gente tem que fazer agora, ok? Muito obrigado a todos e a gente está 100% disponível para responder qualquer pergunta, qualquer insatisfação ou qualquer dúvida que vocês estejam. Muito obrigado a todos.